Querida, voltei. Então, vamos continuar com o estudo, né? Depois de um tempinho aí de pausa, estou na saga Mandala de Areia, e aí então acabou que não deu de voltar para fazer a gravação e a gente continuar, mas, né? A gente tarda, mas não falha. Uma hora a gente chega no fim. A gente vai passar por todo o livro, não importa o quanto tempo dure, vamos lá. Então, vamos fazer as preces iniciais. E daí depois a gente faz uma pausa. Vocês vão fazer uma pausa no vídeo para fazer a meditação e depois seguir para o estudo. Hoje, Jinu Jansan, Pema Gesar Dompoa, Yansen Tsugin Yudrugnye, Pema June Jesudra, Gordu Kandro Mampekor, Chechi Jesudadruki, Jinji Loti Jiksu So, Guru Pema Siji Hum, Orje Ji Jansan Pema Gisa Dompoa, Yansen Turgin Drugni, Pema June Jesudra, Cordo Candro Mampecor, Chechi Jesudadruki, Gente Loti Jixu So, Guru Pema Sidi Hum, Orje Jin Jansan, Pema Gesar Dompola, Yansen Turgin Yudrugni, Pema June Jesudra, Cordo Candro Mampecor, Chechi Jesudadruki, Jinji Lochi Jixu So, Guru Pema Siji Hum, Sanje Chodan Sochi Chonan La, Jamchu Bardo Dagni Chapsuchi, Dagi Jinso de Personanchi, Drolam Penti Sanje Drupansho, Sanje Chodan Sochi Chonanwa, Janchu Bardo Dagni Chapsuchi, Dagi Jinso de Personanchi, Droa Penti Sanje Drupansho, Sanje Chodan Sochi Chonan La, Janchu Bardo Dagni Chapsuchi, Dagi Jinso de Personanchi, Droa Pentir Sanje Drupansho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Então, aí, se for possível para vocês agora nesse momento, pausar um pouquinho o vídeo e fazer uma prática de uns 15 minutos já é super bom, assim, a gente já pode dar uma boa acalmada, deixar, né, toda a movimentação mesmo do corpo e da mente acalmar um pouco, para depois entrar na própria
contemplação dos estudos com mais calma, assim, com mais espaço interno para ouvir, né, as palavras do Lama e ouvir o que que surge a partir disso também, né? Então, se for possível, vai ser super bom. Se vocês, né, pararem um pouquinho por aí agora também, antes de continuar o estudo. Então, a gente está na parte da introdução, né? Recapitulando, a gente está na parte da introdução do livro, Meditando a Vida, na primeira parte, que ele vai tratar dos aspectos que envolvem a apresentação do budismo, né? Os diferentes tipos de apresentação do budismo, de introdução que a gente pode ter para o caminho budista. E aí, antes a gente viu as introduções que a gente pode ter para o caminho, vindo da parte do remédio para dukkha, da vida do Buda, dos ensinamentos, e agora a gente vai entrar no aspecto da meditação. Então, a meditação, ela foi a introdução, digamos assim, né, introdução, foi o caminho que o Buda teve, né, que o Buda fez, o caminho da meditação, né? Então, o Lama, às vezes, ele utiliza isso como, digamos assim, desculpa para dizer como que o SEB funciona, né? Ele fala assim, esse é o caminho do Buda, então, né? E por que que a gente não faz recitação de mantras? Por que que a gente não faz danças, os outros caminhos, assim, que tem várias outras, né, visualizações e, enfim, tudo isso, que tem um caminho super vasto, assim, que a gente tem, né, dentro do próprio budismo, né, de outras práticas, de oferendas, e apesar de que a gente também faz tudo isso, né, mas, assim, o foco principal é no aspecto da meditação, né, na prática mesmo de meditação. Então, eles assim foi o caminho que o Buda fez. Então, essa é para que mais justificativa, para que justificativa melhor, né, do que essa de dizer que foi o caminho do Buda, né? Então, ele começa assim: uma das formas tradicionais de introduzir os ensinamentos apresentada pelo Buda é o caminho da meditação tranquilizadora. Simplesmente sentamos e praticamos o primeiro dos 8 passos, e os outros seguem-se sucessivamente. Com a mesma aparência externa, sentados na posição de lótus, seguimos etapa por etapa. Então, aqui só desse início, assim, né, ele já vai falar dessa forma tradicional que é a meditação tranquilizadora. Essa meditação tranquilizadora, ela vai receber vários nomes, como ele vai falar ali um pouco depois, né, e todo um universo se abre aí. E aí, e por isso que ele diz assim, né, que a gente começa com o primeiro dos 8 passos e aquilo se segue, né, aquilo se transforma a partir da própria prática, né. E aí, então, quando a gente está lá, né, sentado meditando, todo mundo tem a mesma cara, né, assim, tá todo mundo com a mesma cara praticando, né. Mas o que está acontecendo dentro, né? O que que dentro, né? Mas o que está acontecendo nesse aspecto, né, desse mundo interno, desse ambiente de silêncio, né? Nesse ambiente da prática, o que está acontecendo ali? A pessoa está parada, o corpo está ereto, né? Os olhos estão repousando em algum lugar. E aí, o que está acontecendo, né? O que que cada um está praticando? Como é que é isso? Quais são as práticas que podem ser feitas, né? Então ele diz, né, com a mesma aparência externa, sentados na posição de lótus, seguimos etapa por etapa. Nesse caminho, a pessoa entra, senta e vai colhendo as experiências profundas sentada. É o caminho que o Buda ensinou, é o caminho que o Buda ensinou. Podemos chamar de dhyana, shiné, shamatha, vipassana ou samadhi. Podemos chamar de samasati, mahasandhi ou mahamudra. De acordo com o conteúdo,
com o que acontece dentro. Então é assim, né? Aqui só nessas pequenas, né, nessas poucas linhas tem muita coisa, né? Então cada um desses termos, né? Dhyana, Shiné, Shamatha, Vipassana, Samadhi, Samasati, Mahasandhi, Mahamudra, tem um universo inteiro em cada uma dessas palavras. Um universo inteiro de maneiras de praticar cada uma dessas práticas que ele está falando, né? Então, não são apenas nomes para se referir a uma determinada prática, cada uma dessas é um tipo de prática, né? Então, tem um universo inteiro aqui dentro. É por isso que ele diz que a pessoa vai colhendo as experiências profundas sentada, porque ela começa a praticar, ela se coloca nesse lugar silencioso e começa a ver, a ouvir de dentro como tudo aquilo vai acontecendo, como aquilo tudo vai se abrindo, né? De acordo com o conteúdo, com o que aparece dentro. O Buda descreve minuciosamente esses passos e diz: não acreditem, ou nos textos não está a verdade, testem, mas ainda assim o Buda descreve-os. O Buda diz que a verdade não está nos textos, mas, dependendo da realização da pessoa, o texto pode impulsionar essa realização, e então pode ser útil de alguma forma. Então, esse é um aspecto bem importante, assim, né, que eu acho que é super valioso, principalmente para as pessoas que têm uma mente, assim, mais cética, né, de dizer assim, tá, mas eu não quero entrar nesse caminho budista, eu não quero me tornar budista, de ficar seguindo o que alguém disse e tomar cegamente alguma coisa. Então, ó, não, não tem a ver com isso, sabe? O Buda, desde o início, diz: olha, testem, provem, né? Vejam pelas suas próprias experiências se isso que eu estou dizendo confere com a tua experiência, né? Se você consegue ver por si mesmo isso, né? Então é muito importante a gente ter noção de que essa é a proposta já inicial do Buda de saída, né? De a gente não tomar aquilo que está escrito como uma verdade em si mesma, mas sim como uma instrução que vai nos ajudar a reconhecer algo que não está sendo visto agora, né? E aí ele dá ele comenta isso, né, de que os textos, no fim das contas, né, eles podem apoiar esse caminho de descoberta, eles podem ajudar, podem facilitar, porque nas palavras, naquilo que está escrito, não está o significado quem dá é quem está lendo, né, então está no olho de quem vê aquilo. Então, se tiver, né, dependendo da realização da pessoa, se ela for capaz de olhar aquilo que os mestres estão apontando, os livros vão ser muito úteis, né? Mas não para serem guardados é, como algo decorativo, como algo de memória, como algo que vem como um lembrete para gente, como uma citação que pode ser passada para os outros apenas como uma citação. Se aquilo não está incorporado como algo que vem nos olhos, de pouco adianta as citações e os livros, né? Então, temos o aspecto discursivo, né? Que seria esse aspecto do falar, né? Do ler, né? Do se envolver mentalmente com os ensinamentos, né? Que pode ser misturado com a prática formal, então, que é a prática sentada, né? A prática de meditação. E com a prática no cotidiano, que é o aspecto da ação, né, da ação no mundo. Então, o aspecto discursivo é como se fosse uma forma de a gente entrar em contato com uma forma de a gente poder abrir o aspecto da visão, né? Então, a gente tem no caminho, vindo
da forma como Garab Dorje traz visão, meditação e ação. A gente pode reduzir o caminho dessa forma, né? Então, visão, a gente apresenta, né? O Buda apresenta, os mestres apresentam a clarificação da ignorância, né? Como a gente clarifica, como seria a forma, né? Esclarecedora, né? Lúcida de ver o mundo, de ver a natureza da realidade, de ver a nós mesmos, de ver tudo que surge. Então, isso é o aspecto de visão. Meditação é como a gente se familiariza com essa visão, né? Então, como que a gente vê aquilo de dentro. E a ação é o aspecto de, ok, tendo aquilo sendo visto, então quando a gente se levanta da almofada, aquilo não fica na almofada, aquilo vai com a gente, né? Aquilo vai junto. Então, o olhar se transforma nessa forma de se movimentar no mundo a partir dessa visão incorporada. Por ter toda essa familiarização com isso, que vai testando, testando, testando de maneira formal, aquilo que às vezes pode ser visto como realidade fixa, mas aí a gente vê que não é tanto assim. Então a gente vai trucando a realidade para ver se é aquilo mesmo ou não. Então a gente incorpora dessa forma o aspecto da visão através da meditação na nossa ação no mundo. Então, por isso que ele diz que esse aspecto discursivo ele pode estar misturado com a prática formal e com a prática no cotidiano. E eles precisam uns dos outros, né? Cada um deles precisa dos outros. Se a pessoa ficar só sentada, pode ficar apenas em confusão. É preciso de algum tipo de instrução. Então, os ensinamentos vêm para isso, né? As instruções que mostram como a gente deveria praticar. O obstáculo da meditação nunca é resolvido apenas na meditação. A pessoa precisa ouvir os ensinamentos e meditar. Então, tem, tem meios e meios da gente chegar na meditação, né? Então, tem muita gente que começa a meditar sem nenhuma instrução. E às vezes elas não querem instrução, elas querem dizer assim: não, eu vou seguir sozinha, eu vou descobrir por mim mesmo, por mim mesma, né? E super bonito, assim, muita confiança, né? Só que aí a gente talvez esteja confiando naquilo que nos trouxe até aqui, né? Em meio à confusão. Então, de onde a pessoa tira de que aquilo que ela vai agora ter como base dentro do silêncio é diferente daquilo que ela vinha trazendo no mundo, né? Assim, de como ela estava vendo o mundo. Mas aí, às vezes, ela tem essa, né, essa ideia, assim, de que não, eu vou descobrir por mim mesma, sozinha, né? Assim, porque eu posso. E aí tá. Então, talvez, né? Tomara que ela tenha sorte. A gente reza, assim, né? Para que ela consiga fazer esse caminho curto e super lúcido e direto, né? Mas, dadas estatísticas do momento, dadas, assim, o quanto a gente vê, assim, né? Difícil acontecer uma coisa dessa. Difícil, assim, né? Vir um ser assim, um Buda, e por si só, assim, olhar tudo, né? É muito difícil. Então, é bom a gente pegar e talvez olhar para os lados, assim, abrir os ouvidos e ouvir, né? Um pouco de curiosidade, o que que essas outras pessoas estão dizendo, o que que elas estão praticando, né? E olhar, assim, testar, né? Ouvir um pouquinho, que seja, assim, e buscar ver se não tem algo a aprender, ser aprendido ali, né? Então a gente pode acessar assim instruções muito precisas, muito, muito, muito compassivas, assim, muito detalhadas, assim, que assim o caminho inteiro está todo palmilhado, todo palmilhado. Então assim, a gente não precisa assim quase esforço nenhum, apenas sentar, sabe? Apenas sentar e ficar e deixar tudo se dissolver na nossa frente, assim. Mas a gente precisa ter esse posicionamento, né? De soltar das nossas certezas, das nossas seguranças, das nossas verdades, né? Então a pessoa precisa ouvir os ensinamentos e meditar. Mas só ouvir também não adianta. Ela precisa aplicar o que ouviu na vida cotidiana. Então, se a gente só fica no ouvir, que daí é o outro extremo também, né? A gente
só escuta, só escuta, só escuta, guarda de memória, sabe citar, sabe fazer comparação até das citações e tudo, sabe ver todos os ensinamentos, onde que tá e quem fala, e pinta e borda com aquilo, e dá palestra e tudo mais. E aí, se aquilo é só uma informação que a pessoa tem, mas aquilo não vem dos olhos dela, que ela não vem do coração, que aquilo não está vindo assim do que há de mais amplo, é, aquilo não vai ser suficiente, né? Então, só as palavras, né? Só as palavras não são suficientes. Se a gente só repete aquilo que a gente ouve, aquilo vai chegar um momento que não vai dar. Então, as palavras podem ser muito bonitas, mas na hora que a gente estiver enfrentando a morte, talvez só as palavras não adiantem, né? A gente precisa ver de dentro aquilo de uma maneira completamente aberta, né? E completa. Então, mas só ouvir não adianta. Ela, ela precisa aplicar o que ouviu na vida cotidiana. Aí a meditação funciona. Então, a gente passa do aspecto só do caminho do ouvinte, aplica o que nós ouvimos na nossa vida cotidiana, que é o aspecto da ação no mundo, né? E aí, então, essa meditação funciona. O que que é esse funcionar, né? Esse funcionar seria o aspecto da fruição, que é o que? A fruição da visão. Aquilo que foi estudado, né? Que foi meditado, né, que foi contemplado, que antes era só um aspecto cognitivo, virou um olhar, virou um lugar de onde a pessoa começa a ver o mundo, né? Tudo aquilo começa a ser visto desse lugar amplo. Então aí a gente vai dizer, a meditação funciona. E aí esse funciona também vai mudar, né? Então, porque a gente tem, a gente vai, né? A nossa visão vai mudando no caminho. Às vezes a gente diz assim, não, a meditação está funcionando. Por quê? Porque eu estou conseguindo ficar calma e não xingar o coleguinha nessa hora que eu tô aqui pé da vida com ele. Então tá funcionando. Mas depois de um tempo a gente vê que não é só isso. Isso aí não é só o funcionar, né? A gente talvez tenha que mudar a forma como a gente vê o coleguinha. E aí, então, a gente muda um pouco o âmbito de como a gente está se relacionando com a meditação, né? Aí chega um momento que talvez a gente vai ver que a meditação funcionar, na verdade, não é só questionar o coleguinha, talvez questionar quem é esse que está vendo o coleguinha e como a gente está vendo, né? Então, não só o coleguinha, mas o mundo como um todo e nós mesmos, né, nesse mundo. E aí a gente vai mudando, mudando, mudando tudo isso, né? E aí a meditação vai funcionando de outras formas, porque a gente vai praticando essas formas de meditação que ele citou ali no início, né? Dhyana, Shiné, Shamatha, Vipassana, Samadhi, né? É, Samasati, Mahasandhi, Mahamudra e várias outras, né, nomenclaturas que tem para as práticas que nós podemos fazer dentro do silêncio. Então, por isso que é importante, assim, a gente ter clareza do que a gente está fazendo, assim, porque o caminho é muito vasto, né? Tem muitas, muitas formas da gente praticar. E dentro do silêncio, se a gente não tem, às vezes, com quem conversar, né? Alguém para nos ajudar, para nos orientar, para nos apoiar, para tirar dúvida, né? Isso a gente pode talvez se perder por muito tempo fazendo coisas que às vezes são desnecessárias, ou que poderiam ser melhor aproveitadas, né? Assim, então é muito importante assim o aspecto também da que a gente estava falando na parte anterior, né? Da sanga e principalmente do próprio Dharma que vem do Buda, né? Então o Buda sendo representado pelo mestre, né? Que está oferecendo os ensinamentos agora, né? Tem muitos mestres, né, oferecendo ensinamentos. Também é importante a gente saber como a gente ouve os ensinamentos de cada mestre, reconhecer, né, quais são esses ensinamentos, não como um aspecto de quem está querendo classificar alguma coisa, mas como alguém que está querendo assim observar com muito cuidado qual é a prática que vai ser feita, quais são as instruções que esses mestres estão oferecendo, para a gente saber direito o que que a gente vai se colocar em, né,
um contato e tomar para a gente como nosso caminho, né, de prática, e saber como a gente segue essas instruções, né, ter noção, né, do que tem ah, de caminho a ser feito, dos obstáculos que vão surgir com cada um desses caminhos, né, dos enganos que podem surgir em cada um desses caminhos, e reconhecer a amplitude, né, ou a estreiteza da forma com a forma pela qual nós podemos ver cada um desses caminhos, né? Então, o Buda diz, né, que os dharmas são dharmas, todas as aparências são capazes de ser esse caminho para completa iluminação, né? A todo momento, a qualquer momento, agora. Mas se a gente não tem o olho para ver, a gente vai precisar de um método, vai precisar de um caminho, né? Mas cada um desses caminhos ele vai poder apoiar a gente, né, para essa mudança de olhar e aí depois de posicionamento nesse mundo que a gente agora está chamando de mundo. Então é isso. Essa aqui é a parte da meditação. E aí fica aberto assim para quem quiser comentar alguma coisa, seja pelos comentários, ou seja me escrevendo também. A gente vai seguindo em contato. E vamos ver quando é que a gente vai seguir para a próxima parte, para o próximo trecho agora. Hum, oremos. Tá bom? Então, vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todos os que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lutou Sorin Lonche Zanin Sasun Japar Pel Drugyu Chosun Nawada Midrau do Song Show. Obrigada.